Olá, gente, vamos entrando. Começando mais um cafezinho. Fazendo as coisas que tem que ser feitas aqui. Tudo bem com vocês? Hoje nosso cafezinho produtivo vai ser sobre A e B de Camarins. E lembrando que essa é uma live extra, nosso programinha é toda quarta-feira à 1h30 da tarde. E aí, como o pessoal começou a reclamar que o tempo era curto e tudo mais, a gente resolveu fazer uma live extra por mês para conversar um pouco mais sobre todos esses temas da produção. Lembrando também que a gente tem o Productionary, a gente tem as playlists no Spotify, que estão super bacanas. E, bom, sem mais delongas, não é mesmo? O Cafezinho Produtivo é um projeto que eu criei assim do nada e aí me juntei com a Carol e com a Fanny e elas deram cara e nome. Então, desde então a gente está trabalhando horrores com esse projeto novo aí, que é mais uma maneira assim de a gente conversar e trazer esse diálogo sobre a produção, ainda mais nesses tempos assim estranhos que estamos vivendo, né? Então, como eu falei antes, hoje o tema é A e B de Camarim. Eu vou falar com a Ana Paula Gomes, que além de ser a produtora que trabalhou já em festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland, Art Weekend, Fórmula 1, Stock Car, Copa do Mundo e assim vai. Ela também é mãe da Camila e do João, estudante de marketing e se envolve em muitos projetos sociais também. Admiro muito essa convidada de hoje. Então, vamos convidar essa menina para participar, gente. Aceita aí, Ana Paula. Se vocês tiverem perguntas ou alguma questão sobre A e B, por favor, enviem, que a gente, se não conseguir responder durante esse... Aninha, tá dando eco aí. Tem algum outro... Tem alguma outra coisa ligada? Não. Então, vamos seguir. Peraí, deixa eu... Não tem nada ligado aqui em casa, desliguei tudo. Então tá. Então é o meu eco de eu mesmo, assim. Ou é que, gente, eu moro de frente pra rua. E às vezes é o barulho da rua, né? Imagina. Ai, tô nervosa. É normal, eu tenho. Ana, então bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de você ter aceitado tomar esse cafezinho com a gente, bater um papo. E vamos às perguntas, então. Ai, obrigada, gente. Eu queria agradecer primeiro. Pedir desculpa se eu tossi ou se tiver um barulho aqui na rua, tá? E eu tô nervosa, então relevem, por favor. Respira fundo. Vamos começar pelo começo, então. Me conta como que você começou. Sei que você começou com vendas, né? E de onde que veio essa coisa de trabalhar com produção? Eu trabalhava numa loja próxima à minha casa e eu tinha acabado de ganhar o João e eu era vendedora nessa loja. E eu tinha um cliente lindo, maravilhoso, Renato. E quando ele entrava na loja, todas as vendedoras iam em cima dele. Elas ficavam loucas por ele e iam em cima dele. E eu sempre tive uma postura mais... uma postura mais firme, né? E aí eu não dava em cima dele, não ficava em cima. E um dia ele falou assim, eu gosto de você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei assim, mas eu já trabalho aqui. Aí ele falou assim, tá bom, mas vamos trabalhar comigo, eu te pago o seu salário daqui. E aí eu entrei no Grupo Carrier, há 9 anos atrás, para ajudar o Renato. Eu era secretária, eu era assistente comercial, aí eu comecei a ir para os eventos. E aí eu comecei a pegar muito amor pelos eventos e comecei a ir e nunca mais parei. Legal. E aí comecei a ir lá eles têm, desculpa, Ari, eles têm eles têm uma empresa de limpeza, uma de carregador, um buffet e uma transportadora, tudo voltado ao ramo de eventos. Então eu passei por todas essas áreas, ajudando um pouquinho em cada coisa, sabe? Até chegar no AIB,
E até estar hoje onde eu estou, que é a BAT. Tô vendo várias plaquinhas ali atrás, muito legal. Tudo por... Não. Eu tinha mais, na verdade eu tenho mais, aqui não cabe aqui. Mas aqui são os do Lola que eu amo, que eu sempre tento trazer, as da minha sala. E essa daqui é a única que eu coloco de artista, porque ele é o Bon Jovi e ele merece uma placa aqui. O Bon Jovi. Ele é um bom jovem, mais maravilhoso e cativante do mundo. Ai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando em eventos, eu vi também que você trabalhou na Copa do Mundo, Stock Car, Fórmula 1. É um pouco diferente dos festivais, mas se você fizesse um comparativo de funções, é mais ou menos a mesma coisa no trabalho? Você diz na área do AIB em si? Isso. Tem muita diferença, assim? O volume não, até. O AIB você distribui por volume, né? Às vezes tem uma coisa que é mais simples de fazer, mas demanda atenção também. E quanto maior aquilo... Então, Copa do Mundo... Na Copa do Mundo, eu cuidava do AIB dos funcionários. Então, era quase um festival, porque era muita gente, volume de pessoas muito grande durante o dia. Então, acho que não diferencia muito. Fazia catering lá. Entendi. Bom, então já que você falou em catering, explicasse o que é o AIB, o que é o A, o que é o A, como funciona isso. Tá. Alimentos, eu sou produtora, né? E a minha especialidade sou produtora de AIB, que é alimentos e bebidas. Que é uma área muito importante da produção, mas que ainda não é tão reconhecida como deveria, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Mas é uma área que demanda muita atenção. Se você for fazer o AIB de um festival, por exemplo, você tem várias vertentes desse AIB. Você tem o catering, que é aquele lugar, aquele restaurante montado, que é para a produção comer. Então tem o catering da produção, tem o catering do artístico, aí tem o AIB do camarim, e aí tem o AIB do festival em si, que são aquelas pessoas que montam os food trucks na praça de alimentação. Então, tudo isso são vertentes do AIB. E aí, cada um se especializa em uma área ou faz tudo. Por exemplo, eu consigo trabalhar em todas essas áreas. Mas tem pessoas que cuidam mais de uma parte, outras de outra. Mas é uma área muito importante para um evento. Como iluminação, como palco, tudo se completa, na verdade, né? Sim. Com certeza. E esse penso de abastecimento, separar o que é de cada banda, ter essa agilidade, dinamismo nas trocas de camarim. Como que isso é planejado e executado? Eu queria aproveitar para te perguntar se por acaso você tem algum fone de ouvido aí. Vou colocar, peraí. Isso. Peraí, só um minutinho. Vamos ver se melhora. Tá me ouvindo? Sim. Nossa, melhorou 100%, melhorou? Ana. Agora eu não tô mais tendo eco. Obrigada. Mas me conta aí desse planejamento, como que faz esse penso? É trabalhoso. Eu vou usar exemplo os festivais que eu fiz. Às vezes você fica um mês e meio, ou quando fecha de última hora o evento, assim, você tem 15 dias, mas você trabalha o trabalho de um mês e meio, então você trabalha 15 dias sem dormir, porque dá muito trabalho. Você tem que pegar os riders, se eu for fazer de um festival artístico, você tem que pegar os riders de todos os artistas, separar, entender quem a gente vai atender full time, quem a gente vai atender de maneira menos criteriosa. E aí você tem que separar, pensar na compra do que você vai fazer, pensar no fornecedor que você vai procurar, fornecedor de bebida, fornecedor de comida, quem você vai levar, quem vai ser a pessoa de compra. Pôr tudo numa planilha, dividir, pensar no dia do evento, o horário que tem que estar cada coisa, porque às vezes, no festival, por exemplo, são 50 bandas, mas é tudo em horário diferente, às vezes é a mesma coisa, mas é uma às 7 da manhã quando o cara vai passar som, e a outra às 7 da noite quando o cara vai chegar no camarim dele. Então você tem que parar, pensar, administrar tudo bem certinho, sabe? Sim.
Eu sei que você acabou, com a experiência e com a prática, você acabou criando um método para organizar tudo isso. Me conta um pouco desse método que você criou. Ah, na verdade, assim, não é bem um método, é mais uma maneira mais fácil de se organizar. Eu acho que, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu tenho uma demanda muito grande para fazer, eu faço a leitura de todos os riders e vou fazendo essa leitura e vou planilhando o que é importante. E aí, uma coisa muito importante, assim, da minha metodologia, para quem está começando agora, para entender, para fazer abastecimento A e B, é ler rider. Ler como se estivesse lendo um livro. Vai passando, grifando com a caneta, entendendo, porque às vezes você tem que saber o que o cara realmente quer, o que o cara tá brincando. Às vezes você pega a rider que o cara coloca assim: eu sei que o seu país é quente, mas eu realmente quero gelo, sabe? Então você tem que pegar o rider, ler, entender certinho. E eu acho que o mais importante é você planilhar. O meu método, na verdade, é esse: planilhar e fazer, e usar a planilha. Agora, no dia, o método do dia é ter uma cabeça, nas últimas edições dos festivais que eu fiz, essa cabeça fui eu. Então, ter uma cabeça que vai lá e vai ter que ter tudo lá administrando, e pessoas que vão executar, e separar isso. Então, fulano vai fazer as demandas menores, fulano as médias, fulano as maiores. A Carol entrou ali, acho que a Carol sabe o que eu tô falando. É ter uma pessoa que administra tudo isso e tem isso na cabeça e fazer esse penso de maneira geral. Se você pega um A e B para fazer e você leva esse A e B pensando que é uma coisa simples e não pensa que você tem que ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar a administrar aquilo, uma coisinha errada faz com que o cara não queira entrar no palco, não queira subir no palco, faz com que a produtora se estresse e surte com você por causa de um café frio. Então, são coisas importantes que, se você não conseguir visualizar o festival do começo ao fim, antes mesmo que ele comece, você pode cagar com tudo, sabe? Com certeza, é bastante responsabilidade. E assim, a gente tem aqui bastante produtores, mas a gente também pessoas curiosas. Então, só para explicar, o Rider é uma lista, uma listagem de Ai, itens desculpa, que gente. são solicitados no camarim. Assim, pode ser desde café, como a Aninha falou, ou uma refeição, todos os tipos de alimentos, bebidas, né? O tal do A e B. Até ferro de passar roupa, aí depende, né? Tem toda Sim. uma listagem. Foto, às vezes o cara fala, eu quero uma foto no meu camarim E aí de um você tem que cantor correr antigo, você tem atrás. que ir lá, imprimir, fazer. E falando em correr atrás, porque você também, não sei se você é a responsável por isso, mas imagino que dependendo do evento talvez seja responsável pelas compras de tudo isso, né? Então, tipo, além de organizar no evento, no local, separar por banda, saber o que é de quem, para não virar uma bagunça na hora das compras, como que você organiza isso? É por banda, é por demanda, ou você faz um totalzão e compra tudo e depois separa? Então, só para a gente entender melhor como é que funciona isso. Tá. Eu sempre tenho uma pessoa que faz as compras, né? E aí eu nunca fui a das compras, mas sempre fiz a lista e a pessoa vai lá e faz aquele geralzão. E aí a gente sempre se preocupa em separar tudo antes de ir para o evento. Ou lá no evento, mas antes do evento começar. Então a pessoa compra num geral e aí a gente separa os camarins antes do evento. Então você pode comprar 50 chiclete, 50 Coca-Cola, depois você vai separar aquilo por camarim. É uma compra geralzona. É correr atrás mesmo. Você vai buscar fornecedor em São Paulo. Hoje é mais fácil. Quando eu comecei, há 9 anos atrás, era muito difícil encontrar algumas coisas que hoje são simples, que você fala é ridículo, você acha muito fácil. Mas tem coisas que você não achava. E aí, alguns mercados, alguns lugares foram se especializando. Foram trazendo, tem alguns lugares que trazem importados, que é mais fácil. Então, o que eu penso é sempre ser inteligente para fazer uma compra. Então, faça uma compra pensando no que é mais fácil, no que você vai achar no Carrefour,
e uma coisa pensando no que vai ser mais difícil, no que você vai achar numa importadora, no que você vai ter que importar do interior, no que você vai pedir para alguém trazer de fora do país que precisa, às vezes, porque o cara quer que tenha aquilo aqui, entendeu? Então, você sempre tem que pensar na compra bem antes do evento, até para você não ter problema com isso. Sim. E aí, eu imagino também que tem outros fatores a ser pensados, tanto com a compra quanto com o pós-compra, que é a validade, a marca, a qualidade, o armazenamento, como que vai gelar a bebida, como que vai fazer o manuseio de acordo com as normas da vigilância sanitária, é muita coisa para ter em mente. E ela vai no evento. Me conta, então, um pouquinho disso. Eu fiz alguns, no decorrer da minha carreira, eu fiz alguns cursos da vigilância, né, para poder trabalhar, porque a vigilância sempre aparece no evento, não tem como. Então, a gente tem que sempre ter uma preocupação, por isso é importante a gente cuidar do AIB, porque não adianta largar o AIB, tem que ter uma pessoa responsável por aquilo. Você tem que armazenar a comida, você tem que ter uma nutricionista no seu evento, uma pessoa que eu vou lá e vou falar, fulana, e aí, a temperatura, tem que tirar a temperatura das coisas que são perecíveis. A padaria vai entregar para você um sanduichinho que você vai colocar na mesa do cara daqui 40 minutos. Se antes desses 40 minutos a vigilância passar lá e o seu sanduichinho tiver sem etiqueta, a vigilância vai fechar a sua cozinha, a sua área. Então, é complicado. Uhum. Você tem que ter bastante atenção. Você está lidando com a saúde das Não, pessoas. é o certo, é a saúde. Você tem que ter geladeira. Às vezes o cara do evento fala assim, vamos pôr só uma geladeira aqui, mas uma geladeira às vezes não é suficiente para você atender todos os camarins, para você deixar as coisas organizadas. Tem que ter geladeira, tem que ter mesa, tem que ter estrutura. Não pode ter nada no chão, galera, que está começando agora. Eu tenho agonia de entrar nos lugares assim, quando... já entrei, você vai em vários... Você trabalha no festival, né? Aí nesse festival que eu tô pensando agora, eu cuido só de um palco. Aí eu já cheguei em outros palcos. Você entra, dá uma aflição, as coisas no chão. Não pode, gente. Põe pallet, se preocupa. É importante pallet, é importante geladeira, é importante mesa, é importante organização. Porque é a organização que você vai manter o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. E facilita muito também na hora de fazer a Muito. distribuição, né? Se está tudo organizadinho, etiquetado, bem conservado, com certeza na hora de você fazer a distribuição de tudo isso é muito diferente, né? Muito, muito. Tudo organizado. Então, com tudo que você falou, de fato, esse comprometimento, é uma responsabilidade muito grande. E então esse comprometimento é muito essencial para você conquistar seu espaço e conquistar confiança para fazer outros eventos depois, né? Porque Sim. É assim que começa também, né? Você faz um aqui, as pessoas gostam do teu trabalho e aí vão te chamando para outros, né? Foi assim com você também? Foi. Eu comecei com catering, né? E aí eu migrei pro camarim. Uhum. Mas no catering foi assim, eu fiz aí gostaram, aí outro. Daí o cliente começou a pedir para que eu estivesse lá. Aí quando eu migrei para o camarim, eu peguei essa coisa do não... antigamente era mais... Essa cultura existia de que o AIB era uma coisa mais largada. Então o cara pegava o cara da equipe de garçom e colocava o cara para coordenar. Não que ele não seja qualificado, mas pegava uma pessoa que tinha uma outra expertise e colocava para fazer. E aí, quando eu comecei, eu entendi que existia uma deficiência e que era necessário que existissem profissionais que fossem capacitados, que não se limitassem só àquilo e que olhassem como uma verdadeira produção aquilo, porque é uma produção que acontece dentro da produção. Então, você tem que ser organizado, você tem que mostrar o seu trabalho, saber aonde as coisas estão, ter o rider na ponta da língua. Às vezes está na sua sala, do nada o produtor do artista entra lá e começa a falar, eu quero tal coisa, cadê? Você tem que saber aonde aquilo foi parar, porque acontece de artista dar gato com bebida, com comida, falar, você não mandou tal coisa para o meu camarim. E eu tenho que saber aonde eu coloquei, o que eu mandei,
para onde foi, entendeu? Então, isso acho que foi uma das coisas que foi me segurando no meu trabalho. Graças a Deus, eu tive mentores maravilhosos, mentoras, a dona Regina Freitas, o Renato Olivieri, a Ingrid, que é uma rainha, que me deu a oportunidade de estar lá no Rock in Rio e que confiou uma parte tão importante nas minhas mãos há 3 anos já, sabe? Mas o que faz com que elas confiem em mim é essa coisa de eu estar cuidando do meu evento particular ali, é o meu evento, o AIB é o meu evento. Então ali ninguém põe a mão, não sai uma bala, não sai uma paçoca se não passar por mim. Você é xerife. Sou. Aproveitando que você falou nisso, que a gente falou de compras antes também, vocês costumam, ou você no caso, costuma comprar um pouco a mais, ter uma sobra para esses casos de solicitar a mais, ou até aproveitar para emendar uma pergunta que eu acho que foi o Rodrigo que fez. Oi, Rodrigo. Oi, algum pedido cabuloso, assim, algum rider bizarro que tenha acontecido? Calma aí, uma pergunta é se a gente compra extra e a outra é se a gente tem algum rider cabuloso. Ao longo desses anos eu entendi o que é extra, né? O que eu posso levar de extra. Acho que a experiência traz isso. Então, eu criei uns macetes. Eu já entendi que eu consigo conquistar gringo com paçoca e pé de moleque. Então, eu sempre compro paçoca e pé de moleque para deixar na minha sala. Porque se falta alguma coisa, eu falo, cara, eu não tenho, mas olha, prova isso aqui, o cara esquece. Depende da situação, mas em algumas sim. Então, eu sempre tento comprar Coca-Cola extra, porque eles tomam igual a água. Compro uma coisa que eu aprendi ainda nessa última edição do Rock in Rio, que a gente tem que ter extra agora, com essa nova geração de artistas que estão vindo, com essa nova consciência que eles estão tendo, é kombucha extra. Eles estão trocando a Coca-Cola pela kombucha. Acho que Trident, ai meu Deus, fazendo propaganda dos produtos, mas chiclete extra, essas coisinhas, essas miscelâneas, não custa ter extra. É óbvio que eu não vou comprar um whisky extra e gastar à toa, e o cara sabe que ele pediu ele tem que saber que ele tem que ter responsabilidade com aquele até o final do show, com o artista dele. Mas tem miscelâneas, tem coisas que você pode ter extra. E aí identificar qual é a do seu artista e saber o que você vai colocar lá. Porque às vezes você pega um cara que é super vegano, você coloca um crudites extra lá que você fez a felicidade do cara, entendeu? Você tem que entender quem é o artista que você tá atendendo. E aí, sobre rider surreal, eu acho que nada mais é tão surreal pra mim. Eu já perdi a mão, assim, tudo a gente tem que atender no fim das contas, que às vezes eu pego assim, eu falo, não tem o que fazer, tem que atender o cara, porque o cara é o artista. Não, acho que nada me choca mais, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que o que choca mais, assim, os pedidos mirabolantes, tem umas coisas que são fáceis, mas que eu fico tipo, cara, por quê? Por que você tá fazendo isso com a gente? Tipo, o cara pede 60 camisinhas. O que ele vai fazer com 60 camisinhas, né? Ou tem um artista que eu acho que quem fez esse show, eu não vou falar quem é, mas quem fez esse show vai lembrar. O cara fez a turnê toda com a mesma calça jeans. E no último show dele em São Paulo, a calça jeans dele tava rasgada, que dava pra ver no show, no palco, assim. E esse cara pedia várias cuecas no rider dele. E eu falei, acho que ele só trocou a cueca, ele não trocou a calça jeans, ele não trocou a roupa, ele só queria cueca pra trocar cueca mesmo. E ele pedia, tipo, 30 cuecas, sabe? Mas, assim, de muito bizarro que eu me lembre, não. O que é mais difícil, Ari, e aí eu acho que alguns vão concordar comigo e alguns vão ficar com raiva do que eu vou falar. Às vezes é muito difícil atender artista nacional, muito mais do que atender artista internacional. É mesmo? Sim, eu tenho uma dificuldade de atender, às vezes, artista nacional, porque não é a comunicação não é tão limitada. E aí, talvez por isso, ele acha que ele possa sobressair os pedidos. Então, ele pediu uma quantidade de coisas e aí, no último minuto, antes de subir no palco, ele fala, então, você não pode dar aquele jeitinho? Consegue mais pra mim? E aí, não dá mais, você não tem mais o que fazer, sabe? Isso é difícil. E também quando o artista gringo, que é uma coisa que não tem no Brasil,
E aí você não tem como trazer de fora, porque geralmente o Giovanni tá assistindo, o Giovanni já trouxe cerveja, já trouxe coisas de fora, que ele sempre tá em Miami, ele traz. Tem coisas que são fáceis de trazer, mas teve um cara que uma vez ele queria uma cápsula de café que não tinha no Brasil, mas não tinha porque a gente não tem a máquina aqui. É uma máquina que eles só usam lá. Então a gente não tinha essa cápsula aqui. E aí a gente mandou e-mail do cara, mandou e-mail pra empresa, mandou e-mail pro cara e falou: cara, tá aqui, ó, não tem como te atender, a gente não tem essa máquina, traz a sua máquina, traz o seu café, não custa. E ele queria que a gente tivesse o produto aqui. Enfim, ele ficou sem, porque não tinha o que fazer. Mas acontece. Nesse caso, você depende muito de outras funções que a gente já andou conversando aqui no cafezinho, que é desde o Artist Relations ou coordenação de backstage, como foi o caso da Carol, né? Então, você conta muito com os produtores para fazer essa frente com vocês de comunicação do que tem, o que não tem, o que dá, o que não dá, né? E é importante também ser claro e falar, ó, não tem, não vai ser possível, porque ficar enrolando também é pior, né? Você tem alguma experiência nesse sentido, assim, de o cara ficar muito bravo? Cara, é bom que você citou isso. Isso é muito importante, nova geração de produtores de backstage que vão vir aqui, por favor. A Carol e outras pessoas, a Ingrid, eu aprendi a trabalhar com elas e elas são pessoas que elas andam com os pés fixados no chão. Então elas não vão falar pro cara que elas vão conseguir um balãozinho verde para ele que sai fogos nos 5 minutos. Elas têm o pé no chão, elas vão falar, cara, não tem, é isso, a gente pode substituir por isso. E essa comunicação é muito importante. Eu falar o tempo todo com a Carol, eu falar para ela, não mentir para ela, eu falar, Carol, isso eu consigo, isso eu não consigo. Sabe, ela fala, Ana, isso aqui eu realmente preciso, prioriza isso é muito importante, essa comunicação. Porque quando você trabalha com um produtor que faz o que o artista quer e promete coisas que não tem como atender, prejudica o trabalho de todo mundo. Quando o cara promete coisas que não tem como atender, ou ele fala que a gente vai trazer daqui a pouco, mesmo sabendo que não, mentindo, tentando enganar a pessoa, uma hora ele vai cobrar. E aí fica chato para todo mundo, é muito difícil. Então, a comunicação entre a pessoa que está ali responsável pelo backstage, o produtor de A&B, essa honestidade, sabe? Ó, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui a gente vai conseguir fazer junto, a gente vai achar. A comunicação desde antes, quando o rider chega, a Carol poder falar assim, ó, fulano, isso aqui a empresa atende, o produtor atende, isso aqui não. O que você quer de substituição, sabe? Isso é importante. Por favor, pessoas, sejam honestas com os seus artistas, com os seus produtores. É muito bom esse apelo, Ana. Eu concordo com você em todas as áreas, não só no A&B. É muito importante você sempre ter uma comunicação reta, né? Tipo, ó, gente, isso vai, isso não vai, porque o problema depois pode ser muito maior, né? Muito, muito maior. O artista, ele tá fazendo uma turnê e às vezes ele fica viajando muito mais do que na casa dele. Então, ele quer que aquele lugar que ele está, naqueles 2 dias, seja o conforto com aquilo que ele pediu. Então, se o cara chega com esse anseio e ele senta lá e não tem o que ele quer, e você não falou antes, às vezes é só comunicar, não precisa ter medo, é só falar que não tem, você ajuda o trabalho, você auxilia no trabalho de todo mundo, sabe? Sim. E aí, agora eu pensei numa coisa assim, que a gente falou da pré-produção, né, das compras e tudo mais, mas e o fechamento depois, hein? Como que é? Porque deve ser complicado também, né? Essa compilação do que foi pedido a mais, a menos, no calor do evento, assim, às vezes é preciso formalizar. Ana Paula, estou pedindo mais 4 garrafas de água para o camarim tal. E daí manda por e-mail e registra, ou é uma coisa que é só verbal, e aí fica por isso mesmo. Como que é? Tá. E daí, né, depois eu pergunto do fechamento, mas só porque me deu essa dúvida agora. Como eu disse, a comunicação com o produtor é importante. Tem coisas que ele mesmo vai pedir, tem coisas que você vai ter que atender ali, você vai ter que ter feeling de saber o que você pode atender e falar depois. Eu trabalhei nas 2 frentes, eu já fui a produtora do A&B, trabalhando junto com a pessoa do backstage, já fui a empresa que está fornecendo para o festival.
E sempre é importante, em qualquer uma das duas, que a gente tenha esse controle. Porque o cara vai falar, eu não pedi, eu não lembro, ele nem vai lembrar, às vezes ele não faz por mal, ele realmente não vai lembrar do que pediu, e tudo isso custa dinheiro. Você vai Claro. tirar um chiclete, custa dinheiro. E alguém paga essa conta no final. Então é sempre bom você ter um caderninho ali, anotar, ter um feeling do que você pode, para quem você pode entregar, porque você também tá ali para resolver problema. Eu não vou ficar chamando a pessoa que está responsável o tempo todo para falar, fulano quer um chiclete, eu posso dar um chiclete? Eu não vou fazer isso, eu vou resolver o problema. Mas aí o cara fala para mim assim, eu quero um uísque 30 anos, aí eu tenho que comunicar, porque é uma coisa maior. Então você tem que ter feeling, você tem que identificar o que eu posso fazer sozinho, o que eu tenho que comunicar na hora, o que eu posso avisar depois. Mas essa comunicação, esse papelzinho que você anota, às vezes faz uma listinha, a pessoa assina no final do evento, sabe? Só para não gerar problema para ninguém. Porque as coisas custam dinheiro, tem alguém que vai pagar e a pessoa quer saber para onde o dinheiro dela tá indo no final das contas. Não tem, não, é o dinheiro é dela, ela quer saber para onde vai, entendeu? Sim, com certeza. É importante, né, pensar, porque às vezes o pessoal pensa que a produção é só o que acontece durante o evento, né? E às vezes, Não. principalmente quem está começando, talvez é bom ter essa noção de existe toda uma coisa antes, toda uma hierarquia, toda uma coordenação, culminando com um fechamento depois, né, com a prestação de contas, o que foi consumido, o que não foi. Isso é bem interessante falar também. Que depois as pessoas vão querer que essa prestação de contas esteja correta. Não é porque a gente está na correria do evento que a gente vai deixar de lado a presteza, né? Sim. Que é certo fazer. Aninha, eu queria fazer uma pergunta para ti, mais Desculpa, um pouco gente. diferente assim, do tema de A e B, mas a gente está vendo atualmente, assim, os últimos tempos estão sendo marcados por muitos protestos contra o racismo, né? E aí eu queria te perguntar se no mundo da produção você sente isso tão forte como em outras áreas, como que as pessoas se comportam, se existe mais oportunidade. Me fala um pouquinho disso, da sua experiência. Tá. Eu acho que a nossa área ela é muito valiosa, porque a diversidade na nossa área é tão grande, então a gente pode incluir quem a gente quiser no nosso trabalho. Quem a gente quiser, seja ele branco, negro, vermelho, quem a gente quiser. Só que quando eu olho ao meu redor, dentro de um backstage, eu enxergo poucas pessoas negras. É muito difícil você ver no mesmo backstage 3, 4 meninas negras ou homens. E quando você vê homens negros também, você vê sempre eles nas funções mais carregador, limpeza. E eu acho que a gente pode abrir espaço para muito mais gente trabalhar em funções de cabeça. A pessoa ir lá ensinar, abrir espaço para essas pessoas. Eu já sofri preconceito num festival de um artista que ele não queria entregar eu trabalhava no catering lá em Itu, no festival. Pode falar o festival foi? Não. Não Daí pode, é com né? você. Foi no festival lá em Itu, no Tomorrowland. E eu trabalhava coordenando a área onde eles tinham para ficar. Eu esqueci qual era o nome daquela área, o nome que usaram nesse Era festival. o Dream alguma coisa. Isso. E ele não queria, ele ia lá, ele foi lá todos os dias e ele não queria entregar o ticket para comer. E eu ficava, e ele ia sempre num horário que a menina, a recepcionista, estava indo almoçar e eu ficava substituindo ela. E aí eu entendi, porque ele falou assim, você é uma macaca, você não tinha que estar aqui. Não acredito. Então, e as pessoas que estavam ao meu redor, elas foram muito maravilhosas e elas me ajudaram naquele momento e elas fizeram ele entender que ele estava muito errado. E só que quando eu olhei ao meu redor, todo mundo teve compaixão de mim, porque isso não é certo, então qualquer pessoa vai. Mas eu não vi pessoas que poderiam realmente entender o que eu estava sentindo naquele momento. Então eu acho que a gente tem que abrir espaço para essas pessoas, sabe? Tipo, ajudar no crescimento. Igual alguém me ajudou um dia, porque a minha realidade é diferente da grande massa, da maioria. E alguém me deu a oportunidade, me ajudou a crescer, falou, ó, faz assim, faz assado, acerta com o seu erro, sabe?
E aí a gente pode fazer com que isso seja na nossa área, que não exista isso na nossa área. Que a gente não seja, não pode ser alguma racista, que a gente ajude e que a gente, além de não ser racista, que a gente trate bem, com respeito, carregador, limpeza, a tia da cozinha, porque eles fazem o evento acontecer igual eu e você, Ari. Então, que a gente possa respeitar essas pessoas, independente de cor, credo, religião, que a gente possa ser. Nós somos todos iguais, a gente trabalha na área do entretenimento, a gente tem que ser os primeiros a mostrar diversidade. Então, que a gente inclua essas pessoas, sabe? Que a gente faça inclusão mesmo, sempre que a gente puder. Inclusão, capacitação, ensinar também se a pessoa não sabe, aprender, né? Tipo, tudo é uma aprender, sim. Total. O Rodrigo lembrou ali que é o Artist Village. É verdade. Olha que engraçado, eu que trabalhei no Tomorrowland, mas eu fiquei no hotel. E eu lembro dessa história, só que eu não sabia que tinha sido com você. Porque eu lembro Sério? que a Joana tomou a Joana, ela foi correndo atrás do cara. Ela me defendeu super aquele dia. Ela ficou louca, ela foi assim, ela falou, ela é mais que você aqui dentro. Porque, só pelo seu pensamento racista. Aquele dia, assim, me arrepia só de lembrar. E, enfim, teve pessoas que olharam e foram incríveis. Mas eu acho que a gente precisa incluir mais pessoas neste meio para que isso não aconteça mais. Porque isso acontece, gente. Do mesmo jeito que me defenderam, eu defendi já alguém num evento. Então... E se espelhar nesse comportamento também, porque a Joana era líder do artístico, era a coordenadora geral, e foi a primeira pessoa a se posicionar e a não aceitar esse tipo de comportamento. Então isso é muito importante também, né? Não só dos colegas, mas também de quem está na liderança não admitir esse tipo de comportamento, que realmente é inadmissível que em 2020 a gente ainda esteja, né, tendo que debater. A gente sempre vai debater, mas... enfim, né? Tendo que sofrer. Falar, né? É o debate do que está acontecendo agora. Não adianta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. E que a gente possa ser antirracista e ser inclusivo. Quando a gente passar por situações como essa, que a gente possa debater e mostrar que a pessoa está errada. Mas antes de que isso aconteça, que a gente possa incluir pessoas negras nos ambientes que a gente vai, entendeu? Sim. Prestar atenção também no como está a diversidade onde você trabalha. Como está, sim. E puxando o gancho nisso, mas não só nisso, veio uma perguntinha aqui de qual foi o seu maior desafio? Tempo. Ai, meu Deus do céu. Gente, num evento assim, né? Cara, eu tenho vários desafios, grandes desafios. Eu acho que os festivais que eu pego assim são desafiantes, são difíceis. Eu fiz Rock in Rio, fiz o Lola, tenho muito carinho pelo Lola. Tenho um grande carinho pelo Rock in Rio, assim, às vezes você não dorme nesses eventos. Mas eu acho que um grande desafio que eu tive na minha carreira agora, nesses últimos tempos, foi o BTS. Que, assim, eu tenho os coreanos, eu peguei um carinho por eles. E foi muito desafiador, porque ele era um mini festival, e não era um festival, ele era só um show. E ele era um mini festival, e entender a cabeça daqueles caras e fazer com que o AIB girasse em torno do que eles queriam, e eles são pessoas... A Carol pode falar também sobre isso, numa outra oportunidade, ela estava lá. A cabeça deles é sistemática, e foi um grande desafio fazer tudo acontecer, as coisas girarem, as trocas que eles queriam, trabalhar bastante tempo, até sem dormir, sabe? Foram dias... Foi o meu último desafio mais recente, que eu fiquei assim... O dia que eu terminei, eu trabalhei 28 horas sem parar. Eu sentei e eu falei assim, eu não acredito que eu terminei esse negócio. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu terminei esse negócio. Mas assim, é porque também, essa é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo desafiadora realmente no mundo da produção, que você trabalha com muitas culturas diferentes, né? Sim. E às vezes você está acostumada a trabalhar com um método, e aí chega alguém lá do Oriente que tem outra visão de mundo, outra maneira de trabalhar, e aí vocês
claro, tem que existir a barreira da linguagem também, que às vezes nem todo mundo tá com o inglês em dia, né? Às vezes precisa de intérprete para tudo. Então, realmente, eu imagino que deve ter sido muito desafiador, assim, trabalhar com a IB Foi, de um show desse, porque, assim, foi. eles são uma banda, né? Os meninos lá, só que ao mesmo tempo a estrutura deles pede como se fosse que se trate como se fosse um festival mesmo, né? Porque é muita demanda, né? É muita demanda, é muita demanda. É muita coisa, não dá pra explicar. Eu não aguentava mais ver lamen na minha vida. Era sódio, eu tava respirando sódio, assim, era um negócio muito louco. A hora que eu terminei aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu consegui, eu venci, porque foi um desafio de verdade, eu venci. E eu coordenei a equipe que fazia o abastecimento, a equipe que estava auxiliando nos camarins. E aí eu tinha uma preocupação muito grande e era muito tempo, eram muitas trocas e eu ficava com medo de deixar na mão de alguém, não que eu não confiasse, mas pelo desafio. E aí eu dormi pouco e aí eu falei, meu Deus, quando acabou eu falei, nossa, obrigado. Acabou esse negócio, não voltem para o Brasil, mentira. Ai, que horror! Voltem, Olha, a voltem. gente vai ter fã aí batendo na porta da tua casa, hein? Deixa eu te falar, chegou mais uma perguntinha aqui que a gente falou de racismo e agora perguntaram como é o machismo no universo da produção. Nossa, cara, existe, óbvio, em todas as esferas existe machismo. Eu acho que a nossa área tem melhorado muito. Existe aquela coisa da pessoa achar que você não sabe de uma coisa. Ele não vai deixar explícito, mas é porque você é mulher, você não sabe, saca? Entendi. Ai, você tem certeza? Eu sofri muito isso de ai, não sei nem se eu posso falar, mas a pessoa que trabalhava comigo não me escutar. Eu tenho um grande carinho por essa pessoa, mas é aquela coisa do machismo Fala o milagre, estrutural. mas não fala o santo. É, aquela coisa do machismo estrutural. Uhum. Você não pode terminar uma frase porque você é mulher, ou eu ter uma visão de logística fazendo um evento, abastecendo palcos, e eu falar, faz desse jeito, e a pessoa, mas você tem certeza? Cara, eu tenho certeza, eu tô aqui porque eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô aqui, se der errado, eu garanto, eu seguro. Sim. Mas acho que mulheres em cargos como iluminação, ou como grandes responsabilidades, cuidando de um backstage todinho, igual a Carol, podem dizer mais sobre isso. Eu, como eu tenho a minha salinha ali do AIB, se alguém vir, igual aconteceu nessa última edição do Rock in Rio, eu falei, amigo, aqui não, aqui é minha sala, você espera da porta para lá. E aí eu coloco as ordens no meu espaço, então não tem tempo, não tem espaço, e eu acho que não tem que acontecer, entendeu? Também, igual o racismo, não tem que acontecer, gente. Eu acho que o que acontece na nossa área, mais do que machismo, talvez, é uma é que as pessoas que trabalham com a gente, elas criam uma ilusão de que o trabalho delas são melhor do que o das outras. Então, o cara da iluminação talvez possa achar que o trabalho dele é maior do que a da menininha do AIB, que sou eu. E aí, ou uma coisa reversa, não, e todo mundo tá ali. A gente é igual o cara que tá lá carregando. A gente é igual o cara que tá lá carregando case, todo mundo está acontecendo todo mundo está trabalhando junto para um único objetivo, que é o artista brilhar no final. E todos nós somos bandas de abertura de um único artista. Então eu não posso achar que eu sou melhor que o cara da iluminação, porque isso eu percebo que às vezes acontece. Fulano acha que o trabalho dele é melhor do que o do outro. E não é assim. Todo mundo está trabalhando numa engrenagem, todo mundo trabalha junto. Talvez a responsabilidade de um aparentemente seja maior do que o outro, e é óbvio que isso aconteça. Mas o trabalho em si é importante, o de todo mundo é importante, entendeu? Com Acho que é certeza. isso. Muito legal, Ana. Muito legal o seu modo de pensar também. E agora a gente está assim, agora a nossa live é um pouco maior, mas a gente já está se encaminhando para um finalmente. Então, tem algumas perguntas que a gente tem feito em relação a esse momento de isolamento social que a gente está vivendo, né? Como que a gente acha que isso vai se desdobrar no setor de eventos. Então, eu queria que você falasse a sua opinião, assim, sem ser algo, sem ser um estudo, uma tese, gente. Aqui a gente só está conversando, tá?
O que você está achando disso tudo? Como você está lidando com isso tudo? Como eu tô lidando... tem dia que a gente lida bem, tem dia que a gente não lida tão bem. Tá tudo bem, gente. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Sou cristã. Então eu tento canalizar a minha energia em coisas boas. Pensar que há um amanhã melhor. E olhar sempre o lado cheio do copo, sabe? Olhar que nós podemos estar aqui fazendo uma live, falando do nosso trabalho, que é um puta trabalho, um trabalho incrível, e podendo pensar além do que está acontecendo no mundo, sabe? Então eu acho que isso é importante, a gente olhar as coisas boas. Tem dias que são dias mais difíceis. Eu sou mãe, eu tô tendo que lidar com a casa, com as crianças, com a aula online, as aulas da faculdade online, meu trabalho, várias coisas. Então, para focar, a Ariela me ajudou muito, tem me ajudado, porque ela é minha professora de yoga. E eu tenho feito exercícios de respiração para o foco, eu leio a Bíblia, leio coisas boas, eu assisto jornal agora um dia sim, um dia não. Eu tô evitando ver jornal todos os dias, porque as coisas tá tudo cagado. A gente que tem que olhar para uma perspectiva melhor. Eu tento ver aquelas notícias, sabe? Notícia boa do dia. A pessoa conseguiu fazer uma doação e ajudou alguém. Eu estou implantando e criando, eu moro no Jardim Perialto, numa comunidade aqui da Zona Norte. Estou implantando uma associação para ajudar as famílias. E isso foi uma coisa importante nesse período, porque eu consegui focar nesse trabalho. Então, eu tenho mais tempo de à noite descer rapidinho ali, dar uma olhada como estão as coisas. E eu tenho visto muitas coisas que são tristes, que é pai de família passando necessidade, que eu imagino que seja o que algumas pessoas da nossa área estão passando, que é necessidade, dificuldade porque tá todo mundo sem trabalho. Só que aí quando eu olho que eu posso fazer algo por essa pessoa, eu não posso doar 200 cestas básicas, mas eu posso divulgar, eu posso conseguir a cesta, eu posso dedicar o meu tempo, eu posso ensinar aquele cara a higienizar a mão direito, a colocar a máscara melhor, eu posso pegar o que eu tenho, separar, ajudar, dedicar o meu tempo. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem que aprender nesse período é aonde nós estamos aplicando o nosso tempo. Porque se a gente aplica o nosso tempo de maneira para ajudar o próximo, a gente está se ajudando. Eu sempre vou pensar assim, porque a minha visão é sempre olhar o outro antes do meu eu. Quando eu olho para o outro, eu sempre consigo me ajudar mais. Eu sempre estou evoluindo. Então, onde a gente está colocando o nosso esforço, o nosso tempo? Se a gente coloca o nosso tempo em ver notícia ruim, a gente vai se alimentar do ruim. Se a gente coloca o nosso tempo em fazer, ainda que seja pouquinho, mas que no universo é muito grande, a gente se alimenta de coisas boas, entendeu? Acho que é isso, gente. Com certeza, Aninha. Olha, eu até me emocionei aqui. Para mim é uma honra trabalhar contigo, ter essa presença de luz aí todo dia. Infelizmente, agora não. Ariela é minha chefe, gente, na vida real. Não é chefe de ninguém, pode parar, Ana Paula. A gente trabalha junto na BACT, né? A gente sempre já pegou várias coisas de pegar junto, assim. E a Ana sempre com serenidade, com esse olhar. Muito fofa mesmo. Obrigada, Ari. Também. E então a gente vai finalizando, infelizmente. Se tiver mais uma pergunta ainda dá tempo, se você quiser fazer uma perguntinha. Eu vou abrir também para a Ana Paula falar, dar o recado dela, além, se ela tiver mais alguma coisa para falar além desse discurso que foi muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho ajudando os outros. Eu concordo com você que não adianta a gente ficar batendo cabeça e não aceitando a realidade, né? Tipo, a gente pode não concordar com a realidade, mas ela é o que ela é. Então, a realidade que a gente está vendo não tem como mudar, mas se a gente aceita ela e a partir disso vai fazendo alguma ação, pequenininha que seja ajudar esse teu vizinho, ou seja, enfim, 1000 coisas a gente pode fazer, né? E isso já faz uma baita diferença, porque é de pequenas coisas que as grandes são feitas, né? Sim, sim. E às vezes, eu acho assim, só para fazer o final, às vezes, ajudar o próximo não está atrelado a você entregar uma cesta básica, ou você fazer uma compra, ou você doar a sua roupa. Isso é ajudar o próximo, mas
coisas menores também são ajudar o próximo. É você dar uma oportunidade de emprego, é você ensinar um pouco do que você tem. O que eu quero finalizar aqui é que eu nunca tive a melhor oportunidade de estudo. Eu não tive, estou estudando agora. Eu não tive as melhores oportunidades na minha vida, assim, porque eu estou além do que a sociedade espera. Eu sou uma menina negra, favelada, mora no meio de uma comunidade. Só que alguém me deu uma oportunidade. Alguém me viu lá naquela loja de roupa. Aí depois a Ingrid me viu e falou: vamos lá, eu vou dar um curso para você. Aí depois a Carol falou assim: olha, você tá sem trabalhar, você vai trabalhar lá com a minha amiga, vou te indicar pra Ariela, e aí vão fazer. Isso são links, gente, que a gente pode fazer, os links que a gente pode fazer na vida de alguém, eles são muito grandes. Parece que são coisas pequenas, mas porque alguém há 9 anos atrás olhou pra mim, hoje eu tô aqui. E eu tenho uma outra perspectiva de vida, que poderia ser outra. O link que você faz na vida de alguém é muito grande. Então, eu acho que o maior e o melhor aprendizado que a gente tem que ter no nosso trabalho, na nossa vida é amor, respeito. Não desmerecer as pessoas, entendeu? Então, quando você... Pode ter certeza que se você me encontrar em algum festival e você vê lá na minha salinha backstage support ou em qualquer outro evento fazendo qualquer outra coisa... eu vou tratar você com respeito, com amor, eu vou tentar te ajudar, porque isso cria links. Às vezes você ajuda um cara, você dá um lanche para um cara, para o carregador ou para um produtor, lá na frente essa pessoa vai poder te ajudar de alguma forma, e se não puder, as portas vão se abrir para você, porque é assim que o universo funciona, entendeu? Então que a gente possa, é óbvio que eu quis deixar o meu trabalho aqui, se esforcem, sejam organizados, bons produtores de A&B da vida aí que vão vir depois de mim, junto comigo, mas que vocês sejam bons seres humanos. Se vocês não forem bons seres humanos, vocês não vão nem na esquina. E se forem, em algum momento vocês não vão se segurar, sabe? É isso, gente. Muito obrigada, Ana, por ser essa pessoa que você é, essa luz, essa batalha assim, de quem quer vencer mesmo, de quem diariamente faz a sua prática, faz a sua oração, faz suas coisas pessoais assim que de alguma forma servem para mudar a vida de alguém. A gente pode ver tudo isso que endossa, tudo isso que a Ana está falando, o tanto de coisa legal que estão falando dela aqui. Ai, obrigada, meus amigos. Deixa eu agradecer, Ari, prometo, eu juro. Amigos da produção, Carol, Fanny, pessoas maravilhosas. Rô, eu amo vocês. Minhas amigas, todo mundo que comentou aí, todo mundo lindo, maravilhoso. Por favor, né? Amanda, pessoal da Bact, gente, tô aprendendo tanto na Bact. Amanda, ela é uma deusa, uma rainha, entendeu? Gente, obrigada, Melissa. Todos os meus amigos, as pessoas que não me conhecem, que tiraram um minutinho para me escutar, muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Sério, obrigada. Se eu esqueci de alguém, desculpa. Obrigada. Obrigada a você. E aí eu vou para os recados finais aqui, agradecer a presença de todo mundo aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Agradecer a Ana, agradecer a todo mundo que está aí comentando, mandando mensagem. Agradecer a minhas queridas Fanny e Carol, que ficam no corner, como elas falam, me mandando tempo, me mandando perguntas para agilizar aqui. Queria lembrar para vocês que a gente tem, semanalmente a gente tem playlist sendo lançada. Dessa semana é das meninas do QG das Minas, tá muito legal. Ai, que legal. Pretas, artistas, né, pretas. E hoje elas têm um evento que chama Sábado Sonoro, no Instagram delas, às 20 horas. Acho que legal. Tem bate-papo, tem música, não tem como dar errado, né? E, além disso, eu quero dizer que semana que vem, quarta-feira, às 1h30, a Carol Carvalho vai estar falando com a Mari Heller sobre Road Manager. Que legal. Então, fiquem ligados aí. A gente está toda quarta-feira aqui. Uma vez por mês tem essa live extra. Estamos tentando trazer um conteúdo legal para todo mundo se informar, e conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, um beijo e consciência para todo mundo. É o que beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.